Fala pessoal, tudo bom com vocês? Na aula de hoje de projeto eu vim trazer para vocês 9 efeitos muito legais para trabalhar com a fita de LED. E não é qualquer fita de LED, é a fita WS2811. Essa fita de LED, ela traz o LED endereçável, cada LED atua individualmente. Então a gente consegue fazer uma série de iluminações e de efeitos muito legais. Vem aqui comigo, eu vou explicar cada efeito e você vai poder fazer na sua casa, na sua iluminação de Natal, no seu quarto, na sua sala, aonde você quiser. Beleza, gente? Vem comigo. Então, pessoal, vamos analisar aqui rapidinho como que é feito o circuito. Então, esse é um aviso importante para a construção do circuito, porque ele tem alguns detalhes que podem atrapalhar a sua montagem. Então, eu vou explicar rapidamente para vocês. Primeiro de tudo é a fonte. A fonte precisa ser adequada para a montagem dos LEDs. O que eu quero dizer? Cada LED consome em torno de 50 mA da fonte, ou seja, se eu tenho uma fonte que tem pouca potência, ela não vai suprir a demanda toda daquela fita de LED. Se eu tenho uma fita de LED com 300 LEDs, por exemplo, que é o caso dessa que eu vou usar nos vídeos que vocês vão ver logo logo, se a fonte não conseguir suprir uma corrente adequada, os LEDs vão brilhar pouco, os LEDs do fim da fita vão começar a ficar mais fracos, entenderam? Então é necessário que vocês escolham uma fonte boa, tá? Uma dica que a própria NeoPixel coloca lá na biblioteca, e eu deixei essa recomendação escrita lá, é que se coloque um capacitor na entrada da fita. Eu não usei isso porque a minha fonte não precisou, né? A minha fonte conseguiu suportar a demanda de iluminação. Mas se você vê que ela acontece dos LEDs piscarem um pouco, ficar um pouco estranho, coloque um capacitor ali de 1000 micro, 2200 micro, que vai ajudar na iluminação, porque esses picos de corrente, o capacitor vai fornecer a energia para a fita, para os LEDs. Ok? Então, eu vou deixar a continha aqui, basicona. Se você não sabe como calcular a potência de um circuito, eu sei a tensão, a fita tem 5 volts, eu vou saber a corrente, eu multiplico a quantidade de LEDs por 50 mA. Eu preciso saber qual que é a potência da fonte. E eu adicionaria 30% de margem na fonte. Então, se vamos supor, a minha fita vai consumir 100 watts, tenta achar uma fonte com potência de 130 watts, 150 watts. Por que, Kleber? Porque essas fontes que a gente acha no Mercado Livre, nas lojas de eletrônica, vem tudo da China, não são fontes tão confiáveis assim. Elas têm uma potência indicada lá, mas na hora do vamos ver, elas não conseguem fornecer aquela potência. Então coloque uma margem de segurança para você conseguir que o seu projeto ilumine adequadamente. Perfeito? Outro aviso, muito importante também, se você vai usar um fio comprido entre o Arduino até a fita de LED, coloque um resistor de cerca de 200 a 500 ohms, 470 a 600 ohms, entre ele e a fita. Por quê? Porque entre esses dois pontos pode ter uma impedância ruim para o sinal, que é um sinal, digamos assim, chatinho, entre que sai do Arduino e vai até a fita. E esse resistor vai conseguir deixar que o sinal não sofra tanta interferência no meio do caminho, o comprimento do fio não fique, digamos assim, atrapalhando a iluminação. Esse problema eu tive na iluminação, no projeto de iluminação da casa dos meus pais. Eu vou deixar aí no fim do vídeo como que ficou lá, vocês vão ver, ficou show de bola, e eu precisei colocar esse resistor, porque o Arduino ficava longe do começo da fita, beleza? Então, gente, só explicando aqui rapidamente, não tem muito segredo, tá? É uma fonte de 5 volts, que eu aqui representei por esse borne, né, por esse jack de fonte que a gente costuma ver por aí. Então ele tem um negativo, então eu conectei o negativo, GND, na fita e no Arduino. E o positivo, que seria os 5 volts, eu coloquei aqui no VIN, né, do Arduino,
para ele alimentar o Arduino, seria o pino VIN, e os 5 volts aqui da fita. No pino DIN, que seria o pino de dados, né, da fita, a gente coloca o resistor. No exemplo que eu vou mostrar para vocês dos efeitos, eu não precisei colocar o resistor, porque o Arduino estava do ladinho da fita. Se esse é o caso de vocês, tranquilo. Mas, como eu já falei, se for longe, use um resistor. Vale a pena deixar o resistorzinho lá. E pode usar qualquer sinal, qualquer pino de saída digital. Perfeito, pessoal? Essa fita aqui que eu estou colocando no FreeSync é a AWS2812, mas ela é muito parecida com a 2811, então no esquema aqui de ligação elétrica as duas são idênticas. Perfeito, pessoal? Então fica aqui esse circuito para vocês usarem como referência depois. Então partindo aqui da programação do Arduino, a gente tem aqui basicamente a inclusão das bibliotecas, né, declaração de variáveis, declaração aqui da fita, algumas recomendações, como eu comentei, do capacitor, do resistor, as declarações de cores. Eu deixei um monte de cor aqui disponível para vocês, caso vocês queiram usar essas outras cores também. E também aqui a função setup é o que inicia basicamente o programa. E o programa dentro do loop, o que ele é? Explicando rapidamente, ele é nada mais do que uma randomização dos 9 efeitos, ok? Então ele faz um random aqui no começo, faz um while com random enquanto o modo não for igual ao modo anterior, para não ficar repetindo várias vezes, 2 vezes seguidas, né, o mesmo modo que aconteceu anteriormente, e ele aplica um switch. E aí dentro do switch eu vou fazer aquele efeito que ele foi selecionado. Então eu deixei aqui nos comentários cada case, qual efeito que é. Perfeito? E aí a gente tem o tempo que é ajustado para cada um aqui, vocês podem ir mexendo, tá? Fiquem tranquilos para mexer do jeito que vocês quiserem. Eu vou deixar esse programa disponível aqui, também vou deixar disponível o link do site que eu me baseei para pegar esses efeitos, né? Alguns efeitos eu peguei diretamente deles, outros efeitos eu construí, outros eu modifiquei um pouco, então vocês podem brincar à vontade aí com os efeitos, tá bom, gente? Beleza, vamos curtir aí agora como que ficou os efeitos e como que ele ficou montado depois na casa dos meus pais. Curte aí, gente, valeu!